Então hoje nós chegamos ao final do Sermão da Montanha, assim chamado. Final do Sermão da Montanha, que começou aqui no capítulo 5. E eu venho há alguns meses com você, comecei lá com os Macários, em Mateus 5. É assim que Jesus inicia, definindo o tipo de caráter que o discípulo tem que ter. Ele tem que ser ensinável, tem que ter um coração que acolha aquilo que seja verdade, sinceramente compartilhada, verdadeiramente inquestionável, e ter a coragem de olhar para dentro do coração e deixar o Evangelho criar raízes sólidas dentro dele. Ele tem que ser solidário, tem que chorar com os que choram, tem que ter amor e carinho pelos sofridos e desamparados verdadeiramente, não pelo capricho do choro, mas pela verdade do desamparo. Ele precisa ser manso, que significa uma pessoa com autocontrole, que não sai ventando o que passa pela cabeça. Uma pessoa que, para manifestar algum pensamento no nível da contrariedade ao próximo, pondera, não faz nada de supetão, mas também tem a estrutura de caráter suficiente para, de um lado, se controlar, porque o manso aqui, de acordo com a terminologia grega, não é aquele cara mansinho, bobinho. Não, ele tem um poder de um cavalo selvagem, de partir para as cabeças. Ele só coloca rédeas em si mesmo e se controla por tempos, pela necessidade que seja necessária, para não sair ventando também os seus impulsos para lá e para cá. Ele precisa ser e desenvolver esse caráter daqueles que têm fome e sede de justiça para o próximo. Precisa aprender a ser compassivo, misericordioso, ter um coração para a miséria e para a dor humana, onde quer que ela esteja. Precisa manter a mente, o pensamento, as emoções, os afetos, os sentimentos limpos na interpretação máxima e melhor possível do próximo. Precisa ser um construtor de pontes, um pacificador que constrói pontes entre o bem e o bem, não entre o bem e o mal. E não constrói pontes apenas para atender ao seu desejo de ser aclamado como um bem-aventurado por todos. Tem que fazer sentido o encontro, tem que fazer sentido o que se constrói entre fosso e fosso, abismo e abismo. Tem que aproximar os que estão separados e podiam estar juntos. Ele é um Macário e tem esse caráter se ele tiver resiliência, perseverança, aprender a aguentar ser perseguido. Não é alguém que fica fazendo tudo para não ser perseguido nem notado, que agrada a todo mundo. Esse nunca será o Macário, nunca terá um caráter forte, firme, resiliente, perseverante. E tem que ser alguém que é sobretudo bem-aventurado pelo seu compromisso radical com o Evangelho. O que o faz aguentar, experimentar injúrias, sem ficar com ai, nem, tá doendo, perseguições, aguentar mentiras, aprender essa valentia do próprio caráter submisso a Deus e ao Evangelho, e que se examina e se deixa examinar por quem ama a gente e se mantém firme na causa da resistência a qualquer um e a qualquer coisa, pela coerência ao Evangelho, pela coerência ao Evangelho. E tem que aprender a se regozijar nas dificuldades das tribulações, nas contrariedades, nas dificuldades, nas confrontações, e tirar proveito de tudo isso, que é o que faz crescer o nosso galardão e nos ensina a viver como profetas. Tem que aprender a ter gosto, como Jesus disse, tem que ter sabor, tem que ser sal,
tem que ser esplendor e reflexo da luz da interpretação de Jesus, da graça de Jesus. Tem que ser um espelho de Cristo no mundo, luz do mundo e sal da terra. Tem que ser esplendoroso na prática silenciosa, porém concreta, valente, corajosa, destemida, das práticas de boas obras, na presença de qualquer homem, de todos os homens, ou apesar da opinião de qualquer um e de qualquer coisa. Tem que saber que em Cristo Jesus a lei passada de Moisés foi toda cumprida e nós agora estamos sob um novo testamento para ser praticado em amor, que não é romance, que não é agradar o outro de qualquer modo. É aquele amor que Jesus praticou, que ama, mas deixa ir. Que ama, mas fala a verdade. Que ama, mas diz Pedro, Pedro, arreda Satanás, para de bobagem. Esse é o amor com o qual eu tenho que aprender a amar. Tem que desistir de todo espírito de ódio subjetivo, de vingança, de ira imotivada contra o próximo e de manutenção disso. Ao contrário, é preciso ter um coração para fazer a admissão de verdades, mesmo que seja na hora mais solene da vida. Se ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares de que algum irmão tem alguma coisa contra ti, deixa para o culto, para a mensagem, para tudo, e vai te reconciliar com o teu irmão. Tem que ter essa coragem, essa valentia, essa disposição de interrupção, para poder recuperar o passo e o significado da vida. Tem que limpar o coração, tem que fugir da traição, do adultério, do engano, adultério contra o cônjuge e os adultérios fraternos contra os irmãos. Todo tipo de infidelidade tem que ser afastada e banida do nosso coração. Tem que parar com a história de querer convencer os outros com o empenho de palavras que evocam Deus, o sagrado ao qual Jesus abomina. Jesus ensina o santo, não ensina o sagrado. O sagrado é a religião que ensina. Mas é em nome do sagrado que a gente faz juramentos. E Jesus disse, é sem sagrado nenhum. É sim quando é sim e é não quando é não. O que passar disso já é conciliação. E vem do maligno. Tem que desistir de todo espírito de vingança, de dar o troco, de ir às vias de fato, ou às vias orais, ou aos retrucamentos, aos prolongamentos, à animação negativa no coração de quem quer que seja, acerca de qualquer que seja o sentimento. A gente tem que aprender a se limpar disso para andar limpo. E não importa o que o outro fez contra nós, se eu mantiver o que o outro fez contra mim como uma coisa viva dentro de mim, eu é que estou sendo envenenado e não o outro. Jesus disse que tem que aprender a amar com o amor verdadeiro, que não é aquele amor só filéu, de amar que os gentios e os pagãos fazem a mesma coisa, gostam de quem gosta da gente, trata bem quem trata bem a gente, anda e procura só aqueles que estão conosco e que dizem o que a gente quer ouvir. Isso aí Jesus diz, até os pagãos são assim. Vocês vão ter que aprender a amar o inimigo, o que te contraria, até o que te persegue, porque é assim que o teu Pai Celeste é. E se você quiser ser filho dele, você tem que aprender a ter esse coração que ama por escolha, decisão e lucidez de busca da verdade para si. E se ele não gosta de mim, é doença dele. Mas eu vou me melhorar a partir de qualquer que seja a contradição proposta contra mim. Isso não vai me abater, vai me melhorar. Vai me fazer enxergar-me muito melhor.
Tem que entender que a justiça do reino de Deus não é a justiça de Moisés, nem a da Constituição brasileira, nem a das legislações eclesiásticas. Isso tudo é coisa do sagrado, é coisa da religião, é coisa da construção humana, é coisa do relicário, daquilo que os homens determinam como sendo a coisa importante. Nós somos do santo. E a nossa justiça é aquela que excede o que é humanamente determinado e é o que a gente busca para tentar ser agradável aos sentidos de todos. Não, pelo contrário. Nossa justiça tem que ultrapassar a da religião, a das conciliações que, de fato, não são conciliações, são negociações relativizadoras da verdade do Evangelho. A minha justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus, a dos religiosos. Eu tenho que carregar a mesma coisa que Jesus carregou. Carregou a tal ponto que mataram. Ele não era uma pessoa que agradou a todo mundo, ele desagradou a maioria. Mas agradou ao Pai, que disse, é nele que eu tenho todo o meu prazer. Tem-se que fugir das espiritualidades plásticas, das bondades de visibilização plástica, para os outros dizerem como você é legal, como fulano é bonzinho, como ele é bonzinho, como ele é generosinho, como ele é isso tudo. Jesus disse, saia dessa. E na hora de orar, não fique achando que é pela vã repetição, ou pela praça, ou pela esquina, ou pela frequência a 1 milhão de congregações para todo mundo ver você em estado de piedade devocional. Entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto e para de usar de vãs repetições, porque Deus não é burro, Ele é teu pai, Ele é inteligente e a tua oração para com Ele precisa ser uma oração que carregue significado em cada coisa que você diga. E quanto ao jejum, ele diz também não seja superficial, nem plástico, nem para fora. Nem seja o jejum da persona admirada, mas da pessoa verdadeira que é conhecida pelo Pai que vem em secreto e em secreto te recompensa. Não busque acumular nada para você, se você tiver com o que comer e beber e onde morar, esteja satisfeito. Não inverta a ordem das coisas, não mergulhe nas acumulações, porque você só vai acumular juízo contra você. Ajunte nos lugares e nas realidades e com os significados os tesouros imponderáveis. E creia que ninguém consegue ficar servindo a dois senhores, agradar a todo mundo. A gente tem que fazer escolhas na vida. Comece entre Deus e as riquezas. E em muitos outros aspectos da vida, eu, por exemplo, nunca consegui viver para agradar todo mundo. E quando eu fui presidente da Associação Evangélica Brasileira, que se demandava de mim que vivesse uma média evangélica ponderada, tentando equilibrar-me ali no meio, naquele muro, eu vi que aquilo estava destruindo a minha alma. Eu não nasci para ser aquele equilibrista, mas para andar no chão firme, no chão, com lados, posições, definições, com profecia, pagando o preço das convicções do Evangelho em mim, não dos meus caprichos. Nenhum interesse em agradar você ou quem quer que seja. Eu quero ser agradável ao meu Pai que está nos céus. E isso é o que me dá olhos limpos. É isso que me dá isenção. É isso que me dá compaixão, é isso que causa a purificação das minhas interpretações, é isso que faz dos meus olhos, do meu olhar, do meu interpretar e que me atribui à minha mente de Cristo, é isso que me faz uma lâmpada viva passando pelo mundo, iluminando radicalmente
pessoas. Enquanto eu aprendo a partir dessa lógica, entendendo que o Pai Celeste cuida, o Pai Celeste vê, o Pai Celeste enxerga, o Pai Celeste sabe antes que Ele o peçamos, Ele é vivo, está presente, não está calado, não está desatento, não está distraído, não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Sabendo disto, por isto, eu tenho que aprender a não andar ansioso. Nós falamos dias sobre isso, níveis diferentes de ansiedade, e o perigo de manter a ansiedade, porque ela adoece a mente, a alma, o espírito, o ser, e tira a lucidez e a sobriedade, nos faz anteciparmos-nos desejando, pedindo, buscando coisas que nos farão mal. Ao invés de crer que o Pai Celeste sabe, que a lógica de Jesus é essa, Ele sabe. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, você não sabe nada sobre hoje à tarde, nem sobre agora, nem sobre daqui a 5 minutos, quanto mais sobre o dia de amanhã. Viva hoje por inteiro, com sinceridade, e amanhã trará os seus próprios cuidados, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Aí ele disse que era para não julgar, porque a medida com a qual eu ofereço julgamentos e critérios e protocolos de avaliação do próximo é aquela que se volta contra mim. Por isso, se eu não quero isso para mim, eu não devo praticar isso contra ninguém, de maneira alguma. Devo tirar a trave do meu olho, para eu não ficar me oferecendo para enxergar os ciscos no olho do meu irmão enquanto eu tenho uma trave enfiada no meu e não me enxergo. Devo ser cauteloso no que eu digo, em como eu digo, para quem eu digo, como quem não dá o que é santo, não o sagrado. O sagrado pode dar aos porcos à vontade e aos cães. O santo, que a ênfase de Jesus não está no sagrado, está no santo. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Se contenham, pensem, avaliam, conheçam, discernam. Não andem por aí assim, achando que o mundo é bom como Poliana moça, senão vocês vão ser tragados vivos, vão ser dilacerados. E não falta aqueles esperando a oportunidade para o dilaceramento. Ou então, você vai perder completamente a sua relevância na existência. Aí Jesus diz, olha, aquilo que quereis que os outros façam vocês aos outros. Então, quando te pedirem e você puder dar, dê. Quando buscarem e você puder atender, atenda. Quando baterem e você puder abrir, abra. Faça isso, ofereça isso como padrão. Ofereça essa bondade de possibilidade dentro daquilo que está ao seu alcance para ajudar o próximo. E você vai receber o que pede, vai encontrar o que busca. A porta vai se abrir para você, porque tudo quanto, pois, fazendo assim, quereis que os homens vos façam, antecipem-se. Se eles pedirem, socorram. Se eles buscarem ajuda. Se eles baterem, abram se vocês puderem, se for justo. Porque a reciprocidade celestial virá sobre vocês. Esse é o princípio. É difícil viver isso? Não, não é difícil. Porque os seus mandamentos não são penosos. O difícil é encontrar gente com essa coragem, com essa valentia, com essa disposição, com essa tenacidade, com esse carnegão, com essa ossatura, com essa musculatura, com essa manifestação de compromisso radical com o Evangelho. Por isso é que nem todos entram pela porta estreita. Porque eles querem carregar um batalhão, uma gambiarra, uma mudança, com todas as coisas e os ajuntamentos. Eles querem trazer tudo aquilo que possa fazer deles um Papai Noel de agrado, distribuindo presentes por aí. Não entre, não passa. A porta é estreita. E você tem que saber o que é essencial, como diz o escritor de Hebreus.
quando diz olhando atentamente para Jesus, somente para Ele, e jogando fora o pecado que tenazmente nos assedia, e não é só aquele pecado grotesco. Você está pegando a mulher do próximo, está querendo matar com as mãos alguém. Isso aí é idiótico e é básico demais. Você está falando daquelas coisas que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que habitam a subjetividade do nosso coração. E aí o escritor de Hebreus diz, deixem o pecado que tenazmente nos assedia. Naquele caso ele estava falando até do legalismo da legislação judaica. O pessoal queria Jesus e mais Moisés, e mais agradar um monte de judaizantes, um monte de gente. Não entra pela porta, a gente tem que escolher. Deixar de lado aquilo que é sedução perversa e que só vai fazer com que a nossa vida fique obesa do que não é evangelho. Obesa do que não é evangelho. E mais do que isso, o escritor de Hebreus diz, e jogando fora todo o peso. É como Paulo no barco naufragante na direção de Malta. Ele disse, ó, se a gente quiser encontrar terra e um porto seguro, vamos jogar fora todo o peso. Vamos ficar só com a carga humana e nada mais. Que é para ver se a gente tem uma chance de chegar lá. A mesma coisa na porta estreita, basta Jesus, basta o Evangelho, basta a busca de coerência com o Evangelho. E aí nós chegamos no acautelai-vos dos falsos profetas. Eu falei intensamente sobre o significado de identificar e discernir isso a partir do fruto, não da aparência das árvores, não da folhagem da figueira, não das expressões de visibilidade, mas do fruto real, concreto, que alimenta a vida dos outros, que dá vida ao mundo. É só isso que eu tenho que manter na minha vida. E não me deixar enganar pelas aparências dissimuladas da ortodoxia, do carismatismo, do pentecostalismo, de expressões falsificadas, de personas mentirosas, de profecias inventadas, de demônios contratados, de milagres forjados ou de qualquer outra natureza. Ao contrário, saber que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Mas aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará inapelavelmente. E aí chegamos ao final, aqui, depois de 3 meses falando no Sermão da Montanha. Chegamos ao capítulo 7, versículo 24. Você está aqui comigo? Preste atenção. Olha só o que Jesus diz. Todo aquele. E esse todo aquele é equivalente a ninguém pode servir a 2 senhores. É equivalente às afirmações do ninguém consegue. É um absoluto de Jesus. Quando ele diz todo aquele, ele não deixa ninguém fora, ele não deixa ninguém se tornar exceção, ele não permite que ninguém diga, não, isso tudo é legal, mas eu já passei dessa etapa há muito tempo. Não, eu não passei. Eu preguei não para você, eu preguei para mim. Eu prego para mim todo dia, todo dia, todo dia. Eu sou o meu principal ouvinte da mensagem que eu traga para qualquer um. Antes de ser para você, é para mim. Porque se eu não me ouvir, e se eu não praticar o que de mim procede, eu estou acumulando juízo, cinismo, indiferença, e acumulando um estado mental reprovável aonde eu já não ouvirei mais a sutileza da voz de Deus tentando me corrigir, me alimentar, me tratar, me sarar. Por isso, ninguém é exceção. Você pode ter 120 anos, está seguindo o Evangelho há 100 anos, você faz parte de todo aquele. Não se exclua. Se você se excluir, você será excluído da bem-aventurança. Então, inclua-se.
em seu favor e contra você. Essa é uma das coisas mais difíceis da gente entender no Evangelho. É a gente entender que o Evangelho, em relação a ele, eu preciso me incluir em tudo. Quando é em meu favor, aleluia, que eu continue na prática, na obediência quebrantada, humilde, mansa, limpa, misericordiosa, sincera, honesta, valente, corajosa, resiliente, resistente, perseverante, sem autopiedade, seguindo adiante, com tudo mais que Jesus recomenda que constitui o caráter de um Macários, de um bem-aventurado. Se foi em meu favor, amém. Mas assim mesmo, isso foi só no dia de hoje. No dia de amanhã eu posso fazer o oposto. No dia de amanhã eu posso pisar numa casca de banana sutil, invisível, escorregar e sair me arrebentando todo despenhadeiro abaixo. Por isso, todo dia eu ofereço a minha própria vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. É o culto que faz eu me examinar a mim mesmo, olhar para dentro de mim mesmo, porque não há ninguém que não precise de reparos todo dia. Deixa eu dizer isso para você, porque você não é exceção, minha filha, nem meu filho, nem meu irmão, nem minha irmã. Eu preciso de reparos do Evangelho todo dia. Por isso eu pratico esse culto racional, esse culto do autoexame, esse culto da sensatez, esse culto do bom senso, esse culto do autorreflexo, esse culto do auto-examinar-me, no sentido de ver aquilo que eu pessoalmente de mim mesmo não me enxergo. Sem um espelho, sem um reflexo, eu não me enxergo. Eu enxergo algumas coisas em mim, olhe lá. Mas eu descubro coisas em mim, nas minhas costas, que só a minha mulher vê. Ou que só os meus filhos, quando eu estou sem camisa, enxergam. E pai, você está com um carocinho aqui, com um sinal ali, que eu não ia ver jamais. Eu não tenho um banheiro cercado de espelhos para todos os lados e nem tenho tempo para ficar me observando, me levantando para lá, nem para cá. Então eu sou um cara que enxergo muito pouco até a minha própria face, do ponto de vista físico, de espelhar. Mas aqui isso é apenas uma metáfora, é só um exemplo de algo muito e infinitamente mais profundo em relação ao que eu não posso negligenciar, que é me enxergar. Conhece-te a ti mesmo. E aí eu preciso de espelho. O primeiro espelho é o da palavra. Como diz Tiago, irmão de Jesus, é o espelho da palavra. Para eu não ser um ouvinte negligente, que é aquele que ouve, fica contente, aplaude tudo. Que palavra linda, maravilhosa, mas sai dali e continua sem se enxergar jamais. Até que fica cínico. Até que fica um ente inexortável, até que se torna uma pessoa inadmoestável, até que se torna uma pessoa inensinável. E mesmo com o disfarce de toda a humildade, humildade significa ensinabilidade, aprendizagem que não se conclui jamais, que está sempre aberta para melhorar. E eu preciso disso em mim. Por isso, todo dia eu me examino. E me examino com toda a profundidade que eu consigo no coração. Eu quero saber de onde veio um sentimento, uma tristeza, uma emoção. Eu não deixo nada passar dentro de mim. Tem algo que não é exatamente aquilo que se coaduna com a paz de Cristo, que é o árbitro no meu coração. Eu olho para dentro. A paz de Cristo. A paz de Cristo não é do Cristo que eu criei, que eu formulei, que eu inventei, que eu projetei. É o Cristo do Evangelho. A paz de Cristo é o reflexo do Evangelho. Sou eu refletido pelo Evangelho, pela palavra. Esse é o primeiro espelho
que tem que estar em mim todo dia. O Evangelho tem que ser o meu autoexame diário e cotidiano. E eu faço isso com a minha mente, com a minha racionalidade. Eu perscruto o meu consciente e mergulho no meu inconsciente, presto atenção nos meus sonhos e presto atenção nas dinâmicas e nos movimentos da minha vida e na sutileza da piedade como engano no meu coração. E quantas vezes eu já me flagrei piedosamente em estado de engano? Quantas vezes, meu Deus? Primeiro espelho é esse, do qual eu não devo fugir, nem com o qual eu devo me acostumar, senão eu me torno cínico e paro de me enxergar. Tem um outro processo na sequência que é não me conformar com esse século, não fazer uma média ponderada do século para eu andar como uma pessoa que seja praticamente inatingível, não por causa da coerência do Evangelho em mim, mas por causa da minha capacidade de andar sem nenhum molestamento de nenhuma natureza por quem quer que seja nessa vida. Ao contrário, o Evangelho me deixa vulnerável para a observação de terceiros, que gostam, que não gostam. O que me interessa de fato, é não estar na média ponderada do agrado da maioria, é agradar aquele que diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. É só o que me interessa. É para isso que eu estou aqui. Isso é andar na contracultura do Evangelho, contra o fluxo desse mundo, contra o príncipe da potestade do ar, contra a média ponderada universal. É para isso que eu e você somos chamados. E mais do que isso, transformarmos-nos pela renovação da nossa mente. O que implica em não dar nada como feito, nada como acabado, nada como resolvido, nada como concluído, nada como perfeito em mim, nada como aperfeiçoado. Eu não ando satisfeito comigo mesmo nem um dia da minha vida. Eu ando em paz, pacificado, mas num estado diário de me expor à transformação. E, meu Deus, da minha conversão para cá, nesses últimos 50 e poucos anos, quanta mudança já houve em mim. Todo dia tem algo sendo mudado em mim. E eu espero que todos os dias haja algo a mais a ser transformado em mim, não por causa de nenhuma busca neurótica, mas é na graça, é na paz, é na tranquilidade que eu não tenho medo de me enxergar. E em me enxergando eu não preciso me defender, nem me explicar, eu só preciso me transformar, renovar minha mente, renovar princípios, renovar conceitos, renovar atitudes, renovar posturas, renovar compreensões, renovar as decisões da minha vida que podem me projetar na direção de me tornar mais parecido com Jesus. A grande questão é, a minha vida parece com Jesus ou parece com o quê? Eu não quero parecer com Pedro, eu não quero parecer com Gamaliel, que era um cara em cima do muro. Oh, não vamos fazer nada disso não. Vamos ver primeiro, vamos deixar o tempo passar. Eu não sou Gamaliel, não quero ser Gamaliel. Não fui chamado para ser Gamaliel. Eu fui chamado para ser Jesus. E Jesus dizia o que se tinha que dizer. Quando era perda de tempo dizer, ele não dizia. E teve coisas que ele levou anos para dizer. Como houve outras coisas que ele disse, eu teria muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tem coisas que ele só disse depois que os discípulos podiam suportar. E houve alguns que nem suportaram. Como a gente lê aqui em João, no capítulo 6, ele diz algumas coisas fortes, chocantes, e se diz, e muitos dos seus discípulos já não andavam com ele.
E Jesus chamou os que sobraram e lhes disse: quereis vós também retirar-vos? Não tem nenhum problema, eu só não quero gente que não tenha convicção acerca de estar ao meu lado, com a disposição radical do Evangelho no coração. Eu só não quero gente que tergiverse entre dois caminhos, cocheie entre dois caminhos, entre dois pensamentos, e acho que dá para ser melhor do que Deus, acho que dá para ser melhor do que Jesus, acho que dá para agradar de Herodes a Caifás, a Anás, aos sacerdotes do templo, a Judas, a Pedro, a Tiago, quem sabe a Jesus também, mas passando por aqui, Jesus não passou por aqui sem briga. Toda hora tinha alguém perseguindo, querendo matar, ele teve que fugir, ele teve que sair, era inveja, era ciúme de todos os lados. Não é uma vida fácil essa de ser discípulo de Jesus. Nenhuma tranquilidade nisso. E sinceramente disso eu sei e conheço um pouquinho pelo menos. Um pouquinho pelo menos. Porque eu tenho carregado na carne as marcas e as feridas do Evangelho e aquilo que a encarnação do Evangelho causa de desapontamento nos outros, ou de amizades mornas, ou de adesões distantes, mas escondidas. Eu sei o que o Evangelho provoca nos Nicodemos, nos José de Arimateias, que só vão te honrar de fato depois que você estiver morto. Porque enquanto você estiver vivo, eles vão fazer uma média ponderada aqui e ali, vão dizer, olha, não exagera tanto não, mas ninguém tem coragem de se levantar, encarar e botar o peito para fora. O Evangelho não é para meninos, e o Evangelho é para quem tem espinha dorsal violentamente forte. Dito isto, continuamos no verso 24, sabendo que esse é um processo contínuo, é para todos nós, é para todo aquele que diz que crê nessa palavra. Você diz que crê nessa palavra? É para você que Jesus está falando, é comigo que Jesus está falando, eu que digo que creio, é mais para mim do que para ti. Porque sou eu que estou ensinando, a minha responsabilidade é infinitamente maior do que a sua que passivamente está ouvindo. Eu sei o significado da responsabilidade de quem ensina. Quem ensina tem que encarnar isso profundamente. Do contrário, é quem mais adoece daquilo que ele mesmo ensina. É o que ensina sem trazer isso como vergões e marcas de Cristo Jesus para a própria vida. Não dá para ser discípulo de Jesus, mestre do Evangelho, pregador do Evangelho, ensinador do Evangelho, sem carregar as marcas do Evangelho na própria vida. Então isso é para todo aquele que não está querendo fazer média ponderada do Sermão da Montanha, nem de Jesus, e nem está com a vontade de se tornar melhor do que Deus, melhor do que Jesus, e encontrar um caminho de não molestamento passando pela vida. Todo aquele, pois. Esse pois evocativo, você já aprendeu de sobra. Jesus está evocando tudo o que ele disse antes dos Macários, das bem-aventuranças para cá. Inclusive do acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com a ortodoxia de Senhor, Senhor, que não se transforma em vida. Cuidado com o suposto carismatismo de profecias, de exorcismos, de milagrosidades que não se transformam, antes de tudo, num milagre de conversão, de regeneração, de transformação, de profecia contra a própria vida, botando a sua própria vida sob o escrutínio do Evangelho todo dia. E os primeiros demônios a serem expelidos são aqueles que querem se encostar com sutileza nas sombras do meu ser.
todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, note, não é a leitura toda da Bíblia. Jesus não está falando da Bíblia, não tinha nem Bíblia ali para aquele grupo. Nem Bíblia. E nos dias de Jesus, a Bíblia mais lida, quando era lida entre o povo, era a Septuaginta, que tinha sido traduzida do hebraico para o grego. Não era nem o texto hebraico que ficava mais na mão dos saduceus, dos sacerdotes, dos intérpretes da lei, do sinédrio. O povo, os que tinham acesso, nem era o texto hebraico original, porque a primeira língua deles era o aramaico. Então Jesus não está falando de Moisés, não está falando de Juízes, nem está falando de Josué, nem de Crônicas, nem de Reis, nem de Samuel, nem de nada. Jesus está falando destas minhas palavras. A ênfase de Jesus não é na Bíblia, a ênfase de Jesus é em Jesus. A ênfase de Jesus é no Evangelho, na Boa Nova que ele encarnou, que ele ensinou, que ele gestuou, que ele praticou, que ele viveu. Por isso ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas palavras que eu acabei de dizer, e se eu não disser mais nada, o que eu já disse até aqui é bastante, é suficiente para transformar a vida de quem quiser, de quem vier, de quem desejar mudar. Estas minhas palavras, não outras. Ele não está dizendo aquele, pois, que obedecer a Bíblia toda, a Torá, os livros históricos, todos os salmos, todos os profetas. Não. O que ele está dizendo para o mundo, para o universo de humanos. Se vocês não tiverem acesso a nada, não faz mal, mas estas minhas palavras são as únicas que de fato importam. Jesus é tomado de uma megalomania que só não é narcisismo se ele for Deus. Se ele não for Deus, ele é o maior megalômano que já existiu. Por isso não dá para você só dizer que ele era um profeta, um mestre de sabedoria, um cara legal, o maior espírito de luz, não cabe nele. Porque o maior espírito de luz, arrogando-se a dizer o que Jesus diz, é um megalômano sem tamanho, é um narcisista sem tamanho. Ou Jesus é Deus, ou Jesus é doido. Mas não dá para ficar no meio do caminho e classificá-lo em qualquer outra categoria que não cabe. Isso aqui só cabe em Deus, falando de si mesmo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é o bem-aventurado. E quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é o louco. Para alguém dizer isso, tem que ser Deus, Deus e Deus de Deus. Ou tem que ser doido para além do diagnóstico e da descrição de qualquer tipo de transtorno mental, porque esse aqui é de uma sutileza extraordinária. Além de doido, é o doido mais equilibrado, de mais bom senso, de mais calma, de mais autocontrole, de mais sabedoria, de mais luz, que já se conheceu. É um doido fora da curva. É um doido impossível. É um doido que daria nó na cabeça de qualquer um. Portanto, ou ele é doido, e doido ele não cabe na diagnose de qualquer loucura, ou ele é Deus. E aí ressuscitar de entre os mortos se torna natural para quem é como ele é. E aí ele diz, todo aquele, pois, que ouviu, vocês aqui que estão nesse monte, nessa planura me ouvindo, ou vocês que estão aqui no papo de graça de hoje me ouvindo, ou aqueles que vão ouvir nas plataformas, todo aquele inclui você. Está pensando que você está fora? Você está atolado até o pescoço nessa história inteira. Era melhor, como disse Pedro, eu já repeti várias vezes, nunca ter sabido do que saber e ficar brincando disso. Não dá para brincar disso. Nem dá para fazer o seu evangelho do meio. Não dá para criar a sua médiazinha ponderada.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, estas minhas palavras, e as pratica. Tem muita gente dizendo, eu ouço, Caio, eu te ouço todo dia. Me apavoram os que dizem que me ouvem todo dia. E eu fico olhando para a vida deles e digo, meu Deus, e o cara me ouve todo dia. Ou eu não estou ensinando o evangelho, ou o coração dessas pessoas está blindado, ou a incapacidade de comunicação é absoluta, porque não é possível que alguém me ouça todo dia e viva do jeito que eles dizem que vivem me ouvindo todo dia. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. O evangelho não é uma brincadeira de você sabia. Como eu vejo alguns influencers aí, cristãos na internet, só na base do você sabia. Você sabia que a palavra tal no grego é essa e aquela, portanto, não é o que você estava pensando, é isso. Mas não conclui nada, não ensina ninguém a viver melhor, não consola ninguém, não transforma ninguém, não regenera ninguém, não pacifica ninguém, não converte ninguém, não coloca ninguém no caminho da transcendência, da fé genuína. Eu conheço pessoas que, se me ouvem falar com fé, dizem, eu amo a tua fé. Aí tem outros amigos cristãos dessas mesmas pessoas que dizem, olha, eu não creio em milagre. Aí o cara ouve, não diz nada, mas diz, é a pessoa com quem eu mais aprendo. Eu digo, como é que eu vou aprender com alguém que diz que crê no evangelho, mas não crê em milagre? Se o evangelho é milagre de ponta a ponta, sem milagre não há evangelho. Eu tenho que ter coragem de me atolar mesmo, de pular de cabeça e não ter medo das consequências. Isso é o que implica praticar o evangelho. A prática do evangelho é que é a condição sine qua non para eu me tornar discípulo. Filho do meu Pai que está nos céus, é se eu pratico, como Jesus diz. Se você pratica o amor, se você pratica a misericórdia, se você pratica a confiança, se você pratica a entrega, se você pratica a inclusividade, se você pratica as próprias limitações que o evangelho impõe como caminho de vida, como porta estreita para a sua vida, se você tem a coragem dessa prática, aí você se torna como o seu Pai que está nos céus. E o Pai que está nos céus ama a todos. E apesar de amar a todos, Ele deixa uns irem. Ele diz, deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Ele, em Cristo Jesus, amou o jovem rico. Mas o cara foi arrogante, não entendeu nada, ficou zangado, quis ir embora. Jesus não adulou, deixou ir. Deixou partir. Como ele fez com todos. Você não vê Jesus implorando para ninguém ficar, nem criando algum tipo de média de conciliação para ninguém, diminuindo as implicações do discipulado para quem quer que fosse. Tem que praticar, ou então o evangelho será praticado contra você. Ou você pratica o evangelho, ou o evangelho será praticado contra você. Guarde o que eu estou lhe dizendo, ou você pratica o evangelho, ou o evangelho se praticará contra você. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um ser humano prudente, sensato. Agora note que a prudência do evangelho é a radicalidade de Jesus. A prudência do evangelho não é andar sem tocar no chão. A prudência de Jesus é botar raízes firmes.
Ele disse que o evangelho só é verdadeiro quando ele bota raiz na gente, quando ele cai no centro da vida da gente, quando ele não faz conciliações com os espinheiros na vida da gente, quando ele é absoluto na vida da gente. Essa é a prudência do evangelho, é a prática do evangelho. É totalmente imprudente ouvir e não praticar. Eu estou chamando juízo sobre mim. Eu estou sendo um imprudente. A prudência do evangelho é a radicalidade da obediência a Jesus. Essa é a única prudência do evangelho. O resto você aprendeu em algum outro lugar, mas não com Jesus. Você é discípulo de algum mestre do caminho do meio, mas não Jesus, que teve lado, escolheu bandas e tomou decisões. Tem que praticar. Esse que pratica é o ser humano prudente. É aquele que se acautela dos falsos profetas. É aquele que não se impressiona com falsas ortodoxias, com falsas doutrinas, com falsos discursos, com falsos sinais, com falsas expressões. Nem se entrega ao agradar-se a si mesmo, como Paulo disse, buscando não agradar a mim mesmo. Buscando não agradar a mim mesmo, mas agradar aquele que me chamou, de quem eu sou doulos, de quem eu sou escravo. Não para um pedaço da revelação, mas para o todo da revelação. Esse é o prudente, essa é a mulher prudente, esse é o ser humano que anda com o acautelamento de quem não vai tropeçar com a graça de Deus. E se vier a tropeçar, tropeça de joelhos na presença de Deus e o Senhor o levantará. Esse é comparado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Na rocha, na pedra, no fundamento, que não estremece, que não balança, que não tergiversa, que não cocheia, que tem firmeza, clareza, opinião, definição, caráter, compromisso, raiz, aprofundamento, fundamento, pedra de esquina, que é uma só e não dá para negociar. E ela quer ser um todo, não um fragmento do evangelho que a gente gostou mais e adotou para si. É o todo que me garante. E é isso que me dá a certeza de estar construindo a minha casa sobre a rocha. E é isso que me dá poder de aguentar, de me tornar inabalável, porque o objetivo de Jesus é criar inabalabilidade de fé. Você me entendeu? Eu vou repetir de novo. O objetivo de Jesus é criar inabalabilidade de fé na gente. Você pode repetir comigo aí onde você está? O objetivo de Jesus é criar inabalabilidade de fé na gente. E essa inabalabilidade só acontece quando você pratica o evangelho todo dia. Pratica em seu favor ou contra você, e quando é contra você, você se submete, corrige-se, anda em submissão, prossegue, vai adiante. Não se entrega a nenhuma tristeza desmobilizante, ao contrário, se alegra no verdadeiro arrependimento, se põe em pé, caminha e melhora. Porque o objetivo é esse. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, contra aquela vida, contra aquela existência, contra aquela pessoa. Mas ela não caiu. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu filhos, perdeu o neto, perdeu amores, perdeu nome, perdeu reputação, perdeu amigos, perdeu amizades, foi julgado, foi rejeitado, foi expropriado, padeceu, foi vítima de calúnia, de mentira, de fake news,
de tsunamis variados e diversos contra a vida, mas ficou cada vez mais rijo, mais tenaz, mais decidida, mais decidido, mais enraizado, mais radical no sentido da palavra etimologicamente, do significado etimológico da palavra radical, que é aquilo que tem raiz. Ficou mais radical, tem mais raiz. Está bem fundado, bem plantado, então vem tudo contra, o mundo desaba contra você. Mas se você está plantado nesses princípios, se você é esse Macário, se você carrega esse caráter, se você tem essa atitude, se você não é uma gosma, se você não é uma água-viva, se você é filho da rocha, se você está erigido na solidez do que tem concreção, e se você tem a coragem de deixar de lado uma quantidade enorme de coisas para entrar pela porta estreita e andar no caminho estreito, o que implica em fazer escolhas e decisões, e não tem como negar isso. Se você fizer isso e praticar isso todos os dias, em seu favor, e quando for contra você, se corrigir por essa luz, por esse espelho, por essa graça, por essa exortação, por essa demonstração, por esse chamado, por essa vocação, então você se torna inabalável. Porque você foi edificado sobre a rocha eterna que é o Evangelho de Cristo Jesus. A rocha não é Pedro. Meu Deus, se a rocha da fé fosse Pedro, a gente estava ferrado. Deus me livre que Pedro fosse a rocha da minha fé. Deus me livre. Eu só tenho uma rocha para a minha vida. Vocês todos que me ouvem aqui sabem o quanto eu admiro e admirei e admirarei eternamente a memória, a vida e a encarnação do Evangelho feita pelo meu Pai. Mas ele não é a minha rocha. Não é a minha rocha e eu nunca procurei agradá-lo, nem ele a mim. Até a minha mulher, Adriana, chegou a assistir. 1 ou 2 embates que houve entre nós, na verdade, um amor visceral entre nós. Houve um dia em que ele me confrontou tão forte e veementemente que eu estremeci de cima a baixo, reconhecendo a verdade que saía da boca do meu velho pai. E eu já era um reverendíssimo para uma quantidade de milhões de pessoas por aí, mas eu me estremeci de ponta a ponta e disse, ele tem verdade, isto é verdade. E eu não vou lutar contra a verdade. E a minha mulher viu como eu silenciei. Na presença dela, do meu pai e da minha mãe. Silenciei e acolhi. E bem-aventurado me tornei por fazer aquilo. Como houve tantas outras vezes em que eu disse, pai, você está redondamente enganado. E a minha paixão por ele era enorme, mas eu nunca tentei agradar meu pai, nem ele tentou me agradar, muito menos a minha mãe. Minha mãe tinha uma coragem enorme de me desagradar. Houve uma ocasião, em 98 para 99, quando eu fiz o que era errado perante Deus e perante os homens, e eu liguei para o meu pai, ele ouviu a história inteira, quando acabou, sabe o que ele me disse? Uma única palavra. Arrependa-se, Caio Fábio, e bateu o telefone. Isso é um pai. Arrependa-se, Caio Fábio, pá. Sem nenhum prolongamento. E eu sabia da verdade, da sinceridade radical daquele amor em meu favor. Arrependa-se, Caio Fábio, e pá. Isso é um homem lidando contra o homem, como diz o livro de Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, assim um ser humano afia o seu semelhante, o seu próximo, o seu amigo, quando é amizade. Isso é o que me faz ser erigido sobre a rocha do Evangelho.
Aí Jesus prossegue e diz: e todo aquele que ouve estas mesmas minhas palavras, as minhas, não as de Moisés, não as do Talmud, não as da Mishnah, não as da Zohar, não as da Torá, não as minhas palavras do Evangelho, não as de Calvino, não as das dogmáticas da religião, não as dos acadêmicos, as minhas palavras. Essa é uma ênfase desgraçada para a maior parte dos intelectuais religiosos que querem Jesus mais uma quantidade enorme de interpretações que relativizam a simplicidade clara da rocha dos séculos inabalável que são estas minhas palavras, segundo Jesus. E todo aquele que ouve, está ouvindo? Você está ouvindo Jesus dizer estas minhas palavras. E não as pratica, ouve, aprende, sabe de cor. O Caio está repetindo de novo o que eu já sei há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos, o que eu já ouvi, já li vários livros a respeito. A minha única questão é o seguinte: você pratica, mana? Mano, pratica esse evangelho? Eu vejo gente tão bonitinha, tão engraçadinha, tão perfumadinha, tão gostosinha, mas não praticam. Não praticam. O que eles querem é passar ilesos, não querem praticar. Como eu encontro um monte de gente que diz: olha, eu venho te ouvir todo dia porque eu sei que você prega a verdade de Deus. Agora, eu não digo para ninguém que eu te ouço. E eu evito praticar demais o que você ensina, porque tem gente que quando vê a prática do que você ensina na vida da gente, já diz: você está com cara de quem anda ouvindo o Caio Fábio. Aí eu dou uma relativizada que é para eu não cair num estado de confrontação. Eu conheço milhares assim. Isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com praticar o evangelho, que por acaso eu estou ensinando, sem relativizações, nem em meu favor, nem contra mim. Ela vem em meu favor, amém. Se vier contra mim, amém, mais ainda, porque me sara, me cura e me levanta e me trata. É sério, gente. Vocês estão pensando que isso aqui é brincadeira? Não é, não. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, e não as vive, e não as coloca na raiz, na radicalidade existencial do seu ser, da sua vida, será comparado a um ser humano insensato, tolo, bobo, que cultua a sua própria imagem e que edificou a sua casa sobre a areia. Por isso é tão frágil, por isso é tão abalável, por isso é tão sensível, por isso é tão não me toques. São pessoas com as quais você só pode se relacionar se afagá-las o tempo todo. No entanto, o que Jesus diz é que a inabalabilidade não pertencerá a elas jamais. E as mesmas realidades da existência que vêm para uns, vêm para outros, vêm para todos. A chuva cai para todos, forte, tormentas, torrentes, temporais, tufões. Os rios transbordam, alagam, cobrem as casas, deixam a gente sem recursos, sem meios, desabrigados muitas vezes, sentindo falta de coisas básicas. Os ventos sopram com uma veemência pavorosa, levantam telhados, casas, viram coisas ao contrário, derrubam tudo, caotizam do dia para a noite a existência da gente, de qualquer um de nós, dos que obedecem e dos que não obedecem, dos que ouvem praticando e dos que ouvem não praticando. Vem para todos a mesma coisa.
Ninguém é privilegiado porque ouve e pratica. A vida não se torna mais fácil. E ninguém se isenta porque tenta andar num caminho que não moleste ninguém, nem coisa alguma. A existência não dialoga contigo. Ela vem pesada sobre todos e contra todos. E aí o resultado é que uns continuam inabaláveis e outros nem tanto. Outros mergulham em angústia, em depressões espirituais, em desânimos, perdem a fé, viram saduceus, frequentam cultos, praticam liturgias, oram, leem salmos, pregam, mas não creem na intervenção de Deus, no milagre de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus. Não creem em mais nada. Estão aí. E a existência não vai poupar ninguém. Se você está vivendo assim, desse jeito, sem a radicalização do Evangelho na sua vida, saiba, chegará a hora em que você só vai ficar em pé se estiver plantado na rocha, de verdade. E com as raízes densas, profundas e ancorado na transcendência celestial. Do contrário, você não vai aguentar o que vem por aí. Como eu vejo muita gente boa que sucumbe. A chuva cai e eles se dissolvem. Os rios transbordam e eles são levados. Os ventos sopram e eles são arrastados. E a casa é desconstruída. Desaba. E desaba sem retorno, desaba sem refazimento, desaba sem reestruturação, desaba sem reconstrução. E é isso que ele diz. E será grande a ruína. Pelo amor de Deus, você chegou até aqui, não me diga que não entendeu, porque todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. E eu oro agora, e eu falo contigo, Jesus, falo contigo, Jesus, em meu favor, pedindo que tu me ajudes a praticar todo dia o que eu ensino há tantos anos. Eu quero praticar em meu favor e quero que a prática da verdade me alcance mesmo quando eu esteja andando contra ela. Sobretudo nesses dias eu quero que ela me atropele de verdade. Para que eu continue plantado e construído na rocha da inabalabilidade da fé. Tendo vencido todas as coisas, permanecendo inabalável. O que é o teu desejo para mim, para todos nós que estamos aqui? É o que eu te imploro por mim e por todo aquele que com o coração bom esteja acolhendo a tua palavra com verdade, sinceridade, humildade e ensinabilidade. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.